Olá, então nós vamos dar continuidade a essa live semanal Força e Atualidade de Edith Stein. O pessoal já está entrando rapidamente aí para a gente dar continuidade e para a gente poder finalizar essa live hoje com a Úrsula, professora Úrsula, fala diretamente de Fortaleza, falando sobre autoconhecimento em Edith Stein e Santa Teresa. Então a Úrsula já está entrando aqui. Vamos lá, Úrsula. O pessoal se animou, eu me animei também, viu, Úrsula? Você é que coloca o limite aí, viu? Vamos ver, muito bom, né? No bom uso da sua liberdade, né? Você aceitou prosseguir. E nós também quisemos voltar aqui para te ouvir mais um pouco. E é muito bom que você possa. Então, eu deixo você muito livre assim para ver de tudo que sobre esse assunto tão rico, tão vasto, que você gostaria ainda de acrescentar, que valeria a pena assim a gente tocar, né? E aí a gente abre uns minutos para as pessoas perguntarem alguma coisa que não foi, que talvez não tenha ficado muito claro, enfim, para a gente prosseguir. Ok, então, o que eu acho que a gente tem que ver, toda essa luta de alguns filósofos, né, no início do século XX, contra um certo racionalismo. O que é o racionalismo? A gente pode dizer a característica da filosofia da modernidade, ou seja, de considerar o ser humano apenas como inteligência, apenas como conhecimento. E ainda hoje existem esses. Nós temos Descartes, né, o famoso Descartes, que falou, eu penso, logo existo. E tudo isto, para Edith Stein, principalmente nas últimas obras, mas dessa fenomenologia, só que a abordagem é um pouco diferente. É uma visão muito superficial e muito reducionista, muito que não dá conta do ser humano. Pensamos hoje nas questões de bioética, por exemplo, tem gente que considera o ser humano apenas quando tem consciência, quando pensa. Então, se não pensa, se não pode pensar, não vale, né? Então, a pessoa, ela pode desenvolver muito a inteligência, mas ficar totalmente subdesenvolvido quanto a outras áreas, quanto ao coração, quanto, né, à bondade, quanto às virtudes, quanto ao autoconhecimento. Pode viver do lado de si mesmo, pode nunca encontrar-se consigo mesmo. Então, eu estava aqui na pausa, olhando para o livro Ser Finito, Ser Eterno, que é uma grande obra, né, muito complexa, um pouco difícil, mas muito bonita também. É uma tentativa de síntese de todas as pesquisas que Edith Stein fez durante a sua vida para criar realmente uma filosofia cristã. Já os fenomenólogos, eles tinham descoberto, por exemplo, que deve existir um espírito, a categoria do espírito. Mas Edith Stein ela incorpora cada vez mais elementos, incorpora já pela empatia uma certa abertura radical para o outro, para os estados de espírito do outro, que é uma ampliação do próprio ser, um enriquecimento do próprio ser. Cada vez mais ela vai incorporar a necessidade do encontro com Deus. Nas obras sobre a antropologia, a constituição da pessoa humana, por exemplo, incorpora, ao mesmo tempo ela alarga para as áreas da educação, as áreas da política, as áreas da arte, da ética. Então, ao mesmo tempo alarga e aprofunda durante toda a sua trajetória. E chegando em Teresa de Ávila, ela encontra muitas respostas. Bom, aqui, né, nesse tempo, eu estava olhando aqui e tem
Tem um capítulo sobre a imagem da Santíssima Trindade na criação, que é um tema que já vem desde Santo Agostinho. Diz, olha, se você é cristão, como era praticamente a maioria das pessoas na Idade Média, Tomás de Aquino, né? Mas era comum, era normal pensar o próprio ser humano inserido no mundo sobrenatural. Como criatura, esse autoconhecimento como criatura era tranquilo. Agora você pode aprofundar ou não. Mas para a modernidade isso foi totalmente cortado, foi abolido pelo racionalismo. Né? Primeiro foi falado que Deus não é importante, a ciência vai dar conta, né? Deus é uma hipótese inútil, ou então posição de Kant, né? Sobre Deus não podemos fazer filosofia, não podemos fazer metafísica, compreender, né, a totalidade, inclusive, até certo ponto, claro, né, Deus, dizer que Deus existe. E Edith Stein, ela tenta reconquistar essas áreas perdidas da filosofia, né, de uma filosofia racionalista, que, do ponto de vista da filosofia, se tornou quase que supérflua, né? Se tornou estéril, de certa forma, quando é racionalista, pelo menos. Então, ela tem expressões muito fortes. Por exemplo, a alma precisa atingir as fontes da sua força, né? A alma precisa encontrar nela mesma as próprias fontes. E uma vez aceita a tese criacionista, ou seja, nós somos criaturas, por quanto que podemos, querendo entender melhor do ponto de vista teológico o que significa isso e tal, mas nós temos um ser que não pode vir de nós mesmos. A autoconsciência pessoal não pode vir de nós mesmos. Né? O espírito, a capacidade de pensar, de amar, né? De sofrer, tudo isso não vem de nós mesmos, de nos projetar. Então, uma vez aceita um criacionismo, como faz nas grandes religiões monoteístas, é quase que uma consequência natural que a gente vai dizer, o nosso ser é apenas uma participação do ser de Deus. Né? Deus nos criou. Então, nós somos, entre aspas, da raça de Deus, só pela criação já. Então, o que está no núcleo, na raiz, podemos dizer assim, né? Somos raiz divina, né? Somos brotos da raiz divina e todos os seres humanos. E lá que está a nossa alegria, lá que está a nossa fonte, lá que está a nossa força. E quanto mais a pessoa consegue encontrar-se com esta própria origem, este próprio centro, mais ela vai ser feliz, ela vai ser ela mesma e mais ela vai dar conta das tarefas que Deus tem para ela neste mundo. Então, Edith Stein, ela critica explicitamente o racionalismo, né? Principalmente, ela tem aqui no capítulo sobre a Santíssima Trindade, se alguém quiser acessar este livro, ele está online em espanhol, em italiano, em inglês, infelizmente em português, ainda não, né? Em alemão. Tem um capítulo sobre os graus do autoconhecimento. Você está se referindo ao ser finito e ser eterno, né, Úrsula? Né? Tem um ponto sobre a essência, as forças e a vida da alma. E um capítulo sobre o interior da alma. Então, estes capítulos têm uma importância muito grande para o nosso autoconhecimento. Faz toda a diferença como eu compreendo, por exemplo, até mesmo uma matéria para estudar, né? Ou um encontro com uma pessoa, como eu vivo as minhas experiências. Uma live aqui. Se é só mais uma atividade que passa, né? Ou se algo me toca profundamente, se eu permito que o que acontece, o que eu estudo, o que eu escuto, toca níveis mais profundos da minha alma. Porque ali ele vai ter mais força para tanto me alimentar, me transformar, né? E eu vou ter mais
capacidade de responder também, de tirar consequências, porque tudo que a gente faz nesta vida pode ser lido dessa forma como um convite para, né, dar uma resposta a isto. Pode ser um encontro com uma pessoa que sofre, um morador de rua, ou uma notícia que eu leio, eu posso passar por cima disto, ou eu posso ter uma profundidade nas minhas vivências que fazem com que eu vou responder. E nisso eu vou mostrar quem eu sou. Então, passar desta passividade, desta sonolência, dessa superficialidade para uma vida mais autêntica é um caminho de grande realização, de grande libertação. Ela fala sobre todos estes assuntos, mas fala também, por exemplo, sobre o coração, né? E ela é 100% filósofa. Ela é uma grande intelectual que teve um conhecimento incrível. Era poliglota ao ponto de poder traduzir do grego. Foi professora de latim, né? Traduziu do francês para o alemão, do inglês para o alemão. Quando acabou na Holanda, né? No contexto nazista, rapidamente aprendeu holandês, chegou a escrever em holandês, escrever em francês. Enfim, conhecia a literatura alemã, a literatura mundial, os filósofos. Então, não é uma pessoa inculta que fala, o coração é importante. Ao contrário, né? Tudo isso tem uma grande fundamentação. Então, é necessário que eu alcance as próprias fontes. Eu só digo assim, esta dica, mas ela, no final deste anexo sobre o castelo interior, ela consegue dar uma visão geral, um resumo muito maravilhoso das 7 moradas. E não vou voltar para isso, mas ela consegue também fazer frutificar essa doutrina espiritual de Santa Teresa, que é uma doutrina experiencial, para as necessidades intelectuais do nosso tempo. Vamos dizer assim, não? Ela fala qual seria a diferença das abordagens, né? Das nossas abordagens de Edith Stein, que, né, construiu toda uma filosofia baseando-se em toda a história da filosofia. Né? Nessa obra, Edith Stein cita Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, muitos outros da Idade Média, dialoga com Duns Scoto, com Tomás de Aquino, diálogo com os modernos, com os contemporâneos. Então, essa construção filosófica é diferente, é uma abordagem diferente do que a abordagem de Teresa de Ávila, mas Edith Stein sabe, né, introduzir esta visão na sua filosofia, porque o que Edith Stein queria, que todos os filósofos querem, compreender, no mínimo, antigamente se falava Deus, o mundo e o homem. Mesmo que você tira Deus para uma certa filosofia, ainda queremos compreender o mundo e o homem. Só que Edith Stein percebeu que não dá para compreender o mundo e o homem sem Deus. Mas Stein, como todos os filósofos, podemos dizer, encontrou diferenciações, não? Uma certa hierarquia nos seres. Uma coisa é você ver, né, apenas um feixe de luz, apenas, né, já é uma maravilha. Uma pedra, uma planta, um animal, você percebe diferentes graus de complexidade, de capacidade de interação com o meio ambiente. E só no ser humano você encontra a autoconsciência, né? Essa capacidade de fazer perguntas sobre si mesmo, sobre o ser, sobre o sentido. Isto também Heidegger, né, encontrou como um ponto crucial, uma característica do ser humano. Quem é que faz essa pergunta sobre o ser? Então, é uma necessidade de saber a verdade, de conhecer, de compreender o mundo, não? E Edith Stein diz assim, as diferentes moradas da alma
elas correspondem à estrutura do ser. Então, existem os seres mais, podemos até dizer, efêmeros. Né? Uma coisa que construiu hoje e amanhã já não é mais. Uma sacola de plástico, né? Não tem vida longa. Até um carro, às vezes, não tem um bem material. Uma roupa logo se desgasta. Né? Até o corpo, né? Não é mais o mesmo que era há 20, 30 anos atrás e tal. Né? Os bens materiais todos. Os bens da alma já são maiores, mas são questionáveis. Como você bem disse, nas primeiras moradas, a alma ainda pode perder tudo que ela já conquistou. Né? Todos os méritos, toda a graça, todos os bons hábitos, né? As virtudes, também não são exatamente coisas sobre as quais eu posso, né, construir né, um edifício seguro. Quanto mais a alma é espiritual, ou se concentra a descobrir a dimensão espiritual, ela vai viver com mais segurança. Só que tem essa diferença entre o espiritual e o intelectual. Porque o espiritual é o intelectual junto com a autoconsciência e junto com a humildade. O que aqui é a humildade? Basicamente, o reconhecimento do próprio nula diante da grandeza de Deus, ou seja, a consciência de que tudo que somos recebemos de Deus, inclusive a possibilidade de fazer coisas boas, né? Tudo isto. Eu não estou acompanhando as perguntas, se você quiser tomar nota, né? Porque as perguntas passam tão rápido na minha tela que também não posso me concentrar, mas se quiser depois passar as perguntas. Então, existe, aqui é o ponto, Edith Stein, ela diz, quanto mais a alma consegue atravessar essas moradas e unir-se com o rei que está no centro, que é, né, na verdade, o ser, como ela tem mostrado na própria obra Ser Finito e Ser Eterno, mais a alma vai compreender o mundo, mais ela vai entender o mundo, mais ela vai se sentir uma coisa com o mundo. E ali ela dialoga com esta obra, Ser Finito e Ser Eterno, na qual ela retoma um tema agostiniano, que seria a existência de todas as coisas como ideias criatrizes na mente de Deus. Quem escuta isso pela primeira vez, que não passou por um estudo de filosofia, de teologia, talvez é muita coisa ou vai ser um pouco, talvez até um pouco confuso. Mas o que isso quer dizer? Se Deus cria, Ele pensa o que Ele cria. E pensar, ser, amar, em Deus é uma coisa só. Nós que temos uma dificuldade de entender que isto é uma coisa só. Ou seja, todas as coisas que existem estão prefiguradas na mente de Deus. E quanto mais nós, até a mente de Deus é uma forma de dizer, né? Um modo de dizer que Santo Agostinho usa. Mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus por esse caminho da oração, esse caminho que necessariamente implica conversão, transformação, renúncia, penitência, decisão. Mas quanto mais Deus toma posse da alma, como é muito bem descrito, desde a quinta morada, né? Como realmente a alma que passou por isso pode dizer, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Essas pessoas, segundo Edith Stein, e ela mostra isto, tem um conhecimento muito mais claro, muito mais iluminado das realidades deste mundo. Né? Então, isso é muito interessante também, a sede de saber, a sede de verdade, não só é Deus, mas inclui o mundo, inclui a nossa colocação dentro do mundo, implica com responsabilidades. Não é uma fuga do mundo, mas é um recolhimento. Recolhimento é português? Não sei. Português. Pronto. Uma concentração, uma interiorização para sair com mais luz, com mais força, com mais determinação, sem se perder. Né? Se não vai mais sair, vamos dizer,
como acontece às vezes, né, para passear e bater a perna no shopping. Você vai sair para coisas melhores a partir de uma experiência de oração. Mas você não vai nunca ficar já satisfeito pela própria experiência de oração. Não seria por isso, porque aí já nas obras sobre a antropologia filosófica, a estrutura da pessoa humana ou a constituição da pessoa humana e a antropologia teológica, o que é o ser humano, Edith Stein mostra muito claramente que somos inseridos pela dimensão social em comunidades. Somos inseridos numa família, numa comunidade, numa nação, na humanidade, em comunidades menores, né? Numa comunidade religiosa, numa paróquia, numa empresa, às vezes, num lugar de trabalho. E nós somos responsáveis e corresponsáveis em diferentes graus para a construção de uma humanidade melhor, sempre inspirada por esta contemplação, essa união, né? Então, somos todos mensageiros, vamos dizer assim, né? Todos, quem de uma forma, quem de outra. Maravilha. É possível encontrar nos escritos de Stein algum estudo específico sobre a estrutura da alma humana e a sua relação com a apreensão do conhecimento? O Júnior está perguntando. Júnior, desde a dissertação do doutorado, ela aborda como o ser humano conhece. Ela não chega a falar tanto de alma, né? Ela desenvolve esse conceito sucessivamente, mas ela entende como consciência, como funciona a consciência, não a consciência moral, a consciência conhecimento. É um grande tema, é o tema central da fenomenologia, né? E Edith Stein, ela foi discípula, orientanda e assistente de Husserl, né? Editora das obras de Husserl, então ela está muito próxima, ela conhece muito bem o Husserl, que é um autor considerado difícil, mas sim, nessa obra, em todas as obras, ela praticamente tem, nas primeiras páginas, algo como uma introdução à fenomenologia, ao método. Porque o que é analisado nesta filosofia são os conteúdos da consciência, como é que um determinado objeto se apresenta à consciência e como eu posso identificar a essência desse objeto. Então, esses processos de conhecimento, ou a gnosiologia, é um tema central em Edith Stein, se encontra em muitas obras. Não existe agora uma obra específica só sobre conhecimento. Você poderia indicar os livros, a Ângela está perguntando, poderia indicar livros de Edith Stein que devem ser lidos primeiro e depois os seguintes para melhor entendimento do seu pensamento filosófico? Pronto, depende muito do seu domínio de idiomas, né? Porque se você não tivesse nenhum problema com alemão, ou pelo menos com italiano ou com espanhol, você poderia ler algumas obras. Eu gosto muito da obra A Estrutura da Pessoa Humana, né? É uma obra completa, ao meu ver, é uma obra maravilhosa para quem gosta de conhecer o ser humano mais profundamente, na sua afetividade, no seu corpo, na sua dimensão de alma, na sua dimensão dos sentimentos. Quem trabalha com o ser humano como formador, como mãe, como pai, como educador, como professor, enfim, muito rico. Agora, se a gente volta para aquilo que temos em português, a autobiografia é muito interessante. A autobiografia é um outro estilo, né? Um outro tipo de escrito. Ela escreveu por obediência e conta realmente a história da vida numa família judia, né? Mas revela muita coisa sobre da própria essência. Existe uma outra obra em português, talvez, infelizmente não assistiu a live da Maria Cecília, né? Mas talvez ela falou sobre essa obra, A Mulher, né? Sua vocação na natureza e na graça.
talvez você tenha, eu não tenho. Eu tive vários exemplares, sempre dos meus alunos, nunca volto. Essa obra, A minha capa está solta aí aqui, mas a capa é essa aqui. a sua missão, né? Segundo a natureza e a graça, é uma escolha de algumas palestras, algumas conferências que Edith Stein proferiu, sobretudo para educadoras, professoras católicas, em vista de uma formação feminina. Ou seja, para formar, né, quem é professor, mãe, pai, formador, você precisa saber onde você quer chegar, porque formação é, de certa forma, uma construção. Quem é o primeiro construtor? Eu, né? Eu formador, eu jovem e tal. Mas é necessário que o educador tenha ideias claras. Como um pedreiro, um arquiteto tem que saber que tipo de casa ele vai construir. Assim, ela diz que é necessário que saibamos, né, algumas verdades antropológicas. E esse aborda não só essas temáticas mais específicas, a essência da mulher é diferente da essência do homem, ela precisa de uma educação diferente, de repente ela tem, né, virtudes ou vícios específicos, ela tem que ser trabalhada de uma outra forma. Isso leva a discussões muito interessantes, né? Teoria de gênero, educação diferenciada, a valorização, né, da individualidade. Tem vários artigos, várias conferências bem interessantes sobre diferentes protótipos de realização feminina, de uma forma mais bem sucedida ou menos. Tem ideias sobre, né, o valor intrínseco da mulher, a possibilidade de trabalhar em todas as profissões, ao mesmo tempo cultivo, né, também de virtudes, que são a própria riqueza da mulher, né? O cuidado, o amor. Então, essa é uma obra que eu recomendo mais porque é mais fácil, né? Tem uma maior, vamos dizer assim, presença no mercado. Temos em português. Esta outra, para quem estuda filosofia, eu acho muito interessante. Agora, para quem não estuda, pode ficar um pouco confuso, pode achar um pouco difícil, que vem de outras áreas, psicologia, educação e tal. Obviamente, é um embasamento muito Mostra interessante. novamente a obra, Úrsula, para quem não... É a segunda obra que foi traduzida pela Paulus, né? São os textos de Russell e Tomás de Aquino, que Edith Stein escreve. Ô, Úrsula, a Milene está perguntando se é possível desenvolver uma ponte entre o personalismo de Karol Wojtyła e a antropologia de Stein. Ai, que massa, né? Eu gosto muito desse tema. Ai, que massa! Você pegou as expressões nordestinas aí, o que massa, e pegou o pronto. O pronto cearense tá aí. Tá ótimo em você, muito bonito. Bom, Vamos. eu gosto muito de Karol Wojtyła e tem muitas pontes, tem muitas coisas em comum. Tem uma pessoa que faz papel de ponte, que é um filósofo polonês, Roman Ingarden. Ele foi discípulo de Husserl no mesmo tempo de Edith Stein, então um colega de turma de Edith Stein. E ela tem cartas a ele, tem um volume de cartas só para este cara polonês. Stein, eles se encontravam, debatiam, né? E tem um vínculo muito próximo com este filósofo polonês. Stein ajudou, Edith Stein ajudou nas correções, né, dos trabalhos dele. Enfim, quando, né, então, esse Roman Ingarden terminou seus estudos na Alemanha, ele voltou para a Polônia, mais exatamente para a linda cidade de Cracóvia, e ali alguém já acende as luzes. Ele foi professor de quem? Aonde? Na Universidade de Jagiellonica, de um jovem chamado Karol Wojtyła. Então, o colega de turma de Edith Stein, discípulo de Husserl, foi professor de Karol Wojtyła, e logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando Edith Stein não voltou, né, porque
a princípio não se sabia onde ela estava. Se estava viva ou morta. Se sabia que ela foi enviada para Auschwitz. Mas algumas pessoas ainda esperavam que ela pudesse estar viva e voltar para o convento. Enfim, logo no início, Karol Wojtyla soube a partir do Roman Ingarden, todas as novidades, enfim, sobre a figura, a importância de Edith Stein, as obras dela. Então, ele leu as obras de Edith Stein e, inclusive, utilizou, existe uma encíclica, Mulheres Dignitatem, sobre a dignidade da mulher, de São João Paulo II, que é inspirada, né, em alguns trechos nessa obra sobre a mulher de Edith Stein. Essa visão que ela tem, a dignidade, né, a diferença, a complementariedade, não tira em nada a dignidade. Então, essa ideia que a mulher não se realiza, por exemplo, se ela luta contra a maternidade, né? Ela vai... Então, essas ideias estão presentes em Edith Stein e em Karol Wojtyla também. Outro ponto em comum é o método fenomenológico, porque nas obras filosóficas, né, Osowajcin, a pessoa e o ato, né, amor e responsabilidade, Karol Wojtyla utiliza o método fenomenológico, afirma a liberdade, afirma a responsabilidade, afirma a autonomia do ser humano nos seus atos. Então, eles dialogam muito. Né? Eu vejo eles como, intelectualmente como irmãos. Né? Claro, a trajetória foi diferente, né? Foi especificamente formação de sacerdote, de padre, mais acentuada numa teologia e tal. Mas eles têm muita coisa em comum. É basicamente a mesma imagem do ser humano, a base dessas grandes construções. Né? Uhum. Tem algumas perguntas aqui que já vão fugindo um pouco do nosso assunto. Eu vou só listar e você responde a que você, né, porque o foco era autoconhecimento em Edith Stein e Santa Teresa, mas a nossa tendência mesmo é ir ampliando, né, porque vão dando muitas ideias. Mas estão perguntando aqui para você falar sobre ciência da cruz, para falar sobre a relação do peraí, agora eu que já me perdi. Do Viktor Frankl com Edith Stein. Aí perguntando também sobre a Merleau-Ponty. Deixa eu ver se foi Merleau-Ponty. E Edith Stein, se tem alguma relação. Então, são assuntos aqui que dá para a noite, né? Mas eu acredito que não é bem Deixa eu só ver se tem alguma coisa assim relacionada com nós. Tem gente aqui que está querendo mudar da UNB e se transferir para a UFC para estudar com você. Tá te amando aqui. Enfim, eu acho que é. Você falou em estrutura para definir melhor o que seriam essas estruturas. Enfim, minha gente, sobre se a Edith Stein escreveu alguma coisa sobre materialismo, especificamente o materialismo comunista, se ela falou sobre alguma coisa sobre ensino religioso. Gente, eu acho que as perguntas estão muito bacanas, mas dariam assim outras lives, né? Não dentro dessa live, infelizmente. Mas o que a gente pode em alguns anos, né? Algumas perguntas são fáceis de dizer. Por exemplo, sobre ensino religioso, sim, encontra alguma coisa exatamente nesse livro que você mostrou a capa, né? Sobre a mulher, sua missão, porque é necessária uma formação religiosa. Ela até se pergunta como é que alguém poderia... Onde que poderia nascer a ideia de começar uma vida de oração, se a pessoa nunca foi catequizada, né? Num contexto que não é mais o mesmo contexto de Santa Teresa de Ávila. Então, a evangelização é importante. E um ensino religioso bem feito, uma formação religiosa bem feita, no respeito, sem medo, né? Obviamente não significa implantar o medo nas almas, né? Tem que ser trabalhado sem o conceito de Deus e tal.
Mas isso pode fazer muito bem a qualquer pessoa, né? É importante. Então, nessa obra, A Mulher é uma obra que exatamente esse título foi escolhido porque tem a maioria das contribuições realmente são sobre esse tema, mas existem contribuições sobre educação em particular, onde se mostra a importância da educação religiosa. Esse é um ponto. Viktor Frankl e Edith Stein é um tema maravilhoso porque nós encontramos realmente muitos paralelos, né? Viktor Frankl é uma pessoa que bate muito a tecla nesta liberdade interior, que vem junto com a responsabilidade e a dimensão do espírito, que é forte, forte, forte. O combate a visões reducionistas. Então, Viktor Frankl nasceu em 1905, se não estou enganada, alguns anos depois de Edith Stein, mas a gente pode dizer que ainda estão na mesma geração. Ele passou pela mesma experiência, que é uma experiência de ser perseguido por ser judeu, experiência de perder os entes queridos, muitos entes queridos, como Edith Stein também. Uma grande lucidez quando se tratava de analisar o que estava acontecendo no mundo, né, no nazismo. E quanto à própria filosofia, o que talvez, não sei quem fez esta pergunta, mas o que vai lhe ajudar, os fundamentos filosóficos de Viktor Frankl, você encontra uma grande, ao mesmo tempo, amizade e crítica a Freud, né? Então, ele tem um pouco do espírito da Edith Stein também, tem o bebe do mesmo espírito de contestar, de valorizar, estudar profundamente e desenvolver uma ideia própria. Mas também o Max Scheler. O Max Scheler é um fenomenólogo um pouco mais velho, vamos dizer assim, de Edith Stein, que atuava a Munique, que escreveu a primeira grande obra da antropologia filosófica, né? E esta antropologia filosófica, a posição do homem no cosmos, e escreveu uma ética, né? Uma crítica à ética material, ao formalismo na ética. Essas obras eram livros de cabeceira do Viktor Frankl. E, ao mesmo tempo, eram obras que inspiravam Edith Stein em muitos trechos. Tanto é que Edith Stein, que era uma jovenzinha, uma jovem doutoranda, que quando Max Scheler leu a obra sobre a empatia de Edith Stein, ele se queixou e disse, mas ela copiou de mim. Aí Edith Stein se defende, né? Edith Stein diz, não, eu admito que escutei algumas preleções, algumas conferências do Senhor, mas, né, talvez tenha me inspirado alguma coisa, mas essa é obra minha, nós chegamos por vias, né, eu cheguei pelas minhas próprias pesquisas, mas o próprio Max Scheler encontrou algo totalmente, né, compatível e até mesmo muito parecido, muito semelhante. E Viktor Frankl se inspira explicitamente em Max Scheler. Era algo que estava no ar naquela época, ao meu ver, né? Que era necessário libertar-se dessas visões materialistas, reducionistas nas ciências, na medicina, na psicologia, na filosofia, na sociologia. O ser humano é mais do que isso, gente. É mais do que os condicionamentos. Era, então, Viktor Frankl e Edith Stein, por algumas ideias, em alguns trechos, parecem muito, muito parecidos, né? Parece que se conheceram, mas não, né? Estava no ar, né? Assim, beberam do mesmo espírito, ao meu ver, e tiveram algumas influências em comum. Maravilha. Úrsula, que prazer, que alegria ter você aqui. Eu quero realmente agradecer, né? O pessoal está fazendo campanha aqui por mais uma. Eu espero que você possa voltar em algum momento. Eu quero te convidar novamente. Espero que você possa estar conosco em outra quinta. Nós
Eu queria só dar divulgar um pouco aqui o nosso site, né? Nós temos, aqui estão perguntando se pode indicar uma introdução à fenomenologia. Eu acho que tem até um livrinho mesmo da Ângela Lisbelo que tem esse nome, né? Introdução à Fenomenologia. Mas você pode. Tem algum livro de introdução? Tem, eu não sei se eu ir embora aqui, mas tem vários da própria Angela Alesbello. E tem. Eu vou mostrar alguns da Angela Alesbello. Fenomenologia e Ciências Humanas. A linda foto da Edith Stein, aqui da Angela Alesbello, Fenomenologia e Ciências Humanas. A Fenomenologia do Ser Humano, mais específico também da Angela Alesbello. Mas existem outras abordagens mais específicas, pessoa e comunidade e tal, mas existe uma do Sokolovsky, Introdução à Fenomenologia. Ó, tem gente na Alemanha agradecendo a você, Úrsula. Vê aí, lê esse agradecimento aí em alemão. A Marzena. Não, você não tá. Ui, Margena, Olha, live internacional mesmo. ela é polonesa. Ela só sabe. Polonesa. Esteve no Brasil, esteve em Brasília. Isso aqui tá escrito em polonês, eu já achei que era. Eu achei que era alemão. Só porque eu achei parecido Duck, mas não é. O meu alemão não está bom, nem o meu polonês está assim meio. Tá difícil. Comigo em alemão. E ela é Edith Steiner, está fazendo doutorado em teologia. Que maravilha! Que maravilha! E ela mora muito perto da casa onde Edith Steiner. Polônia! Muito bom você acordado até essa hora para assistir aqui conosco. Que alegria! Obrigada, viu, Marzena? E lá é não sei o quê, 5 horas mais à frente. 5 horas à frente, tá bem na madrugada. A gente aqui tá quase na madrugada já, né? Então. Mas muito bom mesmo conversar com você, Úrsula. Muito obrigada. Uma coisa, para não ficar devendo nada, uma introdução à fenomenologia. Imagino que essa pessoa já tem alguma leitura de filosofia ali, eu recomendo esta. Porque a própria Edith Stein, né, escreveu um pequeno texto de verdade. A fenomenologia, que por sinal eu traduzi, foi a minha primeira tentativa de tradução. O que é fenomenologia? Não sei se dá para ver. Está neste volume, são apenas 5 páginas, e tem esses outros capítulos que são é um diálogo, é um cotejo entre Husserl e Tomás de Aquino, que ela toca muito bem esse assunto do método fenomenológico em confronto com o método escolástico. Também é uma opção porque você tem a própria Edith Stein falando e explicando. Ela explicando para a gente o que é fenomenologia é um luxo, né? Então é isso, e foi um luxo ter você aqui também conosco. Então, na próxima quinta eu não vou poder divulgar ainda quem é a pessoa nem o tema. Ela inclusive está aqui na live, está assistindo, é uma pessoa super especial também. Só que já faz um tempão que eu estou tentando e ela ainda não me confirmou, certo? Então, como ainda não está confirmada, não posso anunciar quem será a pessoa da próxima live. Mas eu estou confiante assim que ela vai participar conosco, né? Já fez vários comentários aí, enfim. Só tô dando uma pista que ela está aqui ao vivo, viu? Olha, tô de olho em você, viu? Próxima quinta aqui. Mas com certeza nós vamos rever a Úrsula por aqui e a gente vai a cada quinta-feira nós teremos novidades aqui para você. Olha, já estão dando uma pista aí, né? Mas eu não vou confirmar, porque só quando ela me confirmar que vai estar aqui conosco. Então é isso. Muito obrigada. Nós temos. Então vocês vão acompanhar pelas redes sociais, a gente vai se mandando nos grupos, né? A gente sempre faz uma artezinha para divulgar o tema e a convidada de cada semana, ou o convidado. E aí a gente dispara nos grupos, vai ficar aqui também no Instagram do Shalom São Paulo.
e esperamos vocês aqui na próxima quinta. Também tem o site, né, www.editstai.com.br, e que tem também muito material lá, né? Nós somos administradoras do site, eu, a Patrícia, a Cecília, e a gente sempre coloca lá muita coisa boa. Tem a Emanuele, a Jaque, enfim, tem uma equipe bacana aí construindo esse site. Então, visitem lá o site e é isso mesmo. Muito obrigada e espero que a gente se encontre mais vezes, Úrsula. E vocês também aí, uma boa noite, bom descanso. Aí a Pátria já colocou aí, editstein.com.br. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam. Essas duas lives vão ficar salvas aqui no Instagram do Shalom São Paulo, no IGTV. Dá para assistir, dá para compartilhar, inclusive. E aí a gente vai compartilhando. Eu acho que esse é um tipo de conhecimento que precisa ser passado para frente mesmo, né? Para que outras pessoas possam ter essa oportunidade também, e se libertando dessas visões reducionistas, como também falou a Úrsula, essas visões racionalistas, né, que reduzem o ser humano e que não ajudam a que aconteça realmente essa realização, né, esse desabrochar de si mesmo, né? Que a pessoa se torna. Você gostou, irmã Daí? Irmã Daí, olha, tô de olho em você. Ela amou aqui, viu? Então, vamos lá. Muito obrigada, boa noite. Um Boa noite. abração. Abraço. Amei, amei. Boa noite, pessoal. Boa noite, bom descanso, viu? Shalom para vocês. Bom.